Você já deve ter lido, já deve ter ouvido um slogan que está em voga no momento por causa da pandemia da Covid-19. O slogan diz assim: fica em casa. Agora eu quero te perguntar: você conhece o fica em casa de Jesus? Porque o fica em casa de Jesus tem um sentido muito melhor do que o slogan atual. O fica em casa de Jesus tem um propósito muito melhor do que o slogan que está por aí na internet, incentivando as pessoas a ficar em casa, confinadas, isoladas das outras pessoas. O fica de Jesus é melhor, infinitamente melhor. Ele está aqui no capítulo 24 do Evangelho de Lucas. O capítulo 24 de Lucas é um capítulo onde mostra vários relatos que aconteceram logo após a ressurreição de Jesus com os seus discípulos. É no capítulo 24, por exemplo, que Jesus aparece no meio de dois discípulos que estão com o coração sem esperança, estão tristes, estão voltando para a aldeia de Emaús. Jesus aparece no meio deles, conversa com eles, e esta conversa, esse diálogo, tem um desfecho extraordinário na vida daqueles discípulos. Mas o episódio que eu quero destacar aqui no capítulo 24 de Lucas foi aquele momento em que Jesus apareceu dentro da casa onde os discípulos estavam com as portas fechadas. Eles estavam trancados dentro de casa porque eles estavam com medo dos judeus, das autoridades judaicas, de fazer com eles o mesmo que fizeram com Jesus, levá-los preso e quem sabe até matá-los. Eles estavam atemorizados, assim como muitos estão atemorizados hoje, assim como muitos estão com medo de perder o emprego, com medo porque não sabe como vai sustentar a família, com medo porque desconhecem o que vai acontecer depois desta quarentena. Então Jesus aparece para os seus discípulos naquele dia difícil, naquele momento crítico, e Jesus aparece e diz para eles, verso 49, uma coisa muito interessante, porque Jesus poderia ter dito assim para eles: olha, eu estou aqui ressuscitado, vamos abrir as portas, vamos para as ruas, vamos fazer agora uma passeata, eu vou estar na frente, vocês me acompanhem, e nós vamos agora mostrar que nós temos poder, o nosso poder é tão grande que nós vencemos a morte, eu venci a morte. Jesus poderia ter feito isso, né? Mas Jesus não fez isso. A orientação de Jesus para os discípulos foi: fica em casa. E aqui nós temos o fica em casa de Jesus. O verso 49 diz assim, Jesus falando para os discípulos: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, ficai, pois, em Jerusalém, na casa em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Permanecei, ficai, até que a promessa seja cumprida. Jesus havia prometido para os seus discípulos que eles receberiam o derramamento do Espírito Santo, que Deus derramaria sobre eles o poder do Espírito Santo. E isto se cumpriu. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, se cumpriu no dia de Pentecostes. No capítulo 1 de Atos, inclusive, Jesus reafirma novamente para os discípulos. Antes de Jesus subir aos céus, Jesus então reafirma para eles que eles deveriam permanecer em Jerusalém, porque ali eles seriam revestidos de poder e eles então cumpririam a obra de Deus. Então, aqui tem uma lição importante para nós. Embora nós não estejamos mais aguentando ficar tanto tempo dentro de casa, seria importante nós valorizarmos este momento para dobrarmos os nossos joelhos em alguns momentos e suplicarmos a Deus o cumprimento desta mesma promessa, porque esta mesma promessa se cumprirá nos últimos dias. Na época dos discípulos, nós tivemos o derramamento da primeira chuva. No tempo do fim, Deus derramará a chuva serôdia. O poder de Deus se manifestará novamente, um novo Pentecostes vai acontecer com a igreja. E nós precisamos, quem sabe esta quarentena é a oportunidade para você abrir seu coração, se humilhar diante de Deus, confessar os seus pecados, demonstrar um sincero arrependimento, compreender que Jesus já te perdoou por derramar o seu sangue na cruz do Calvário, se acertar com Deus e esperar
que a promessa do derramamento do Espírito Santo se cumpra na sua vida. E em segundo lugar, quando Jesus apareceu naquele dia, lá no meio dos discípulos, com o coração atemorizado, Jesus disse algo extraordinário para aqueles homens. E o mesmo pode acontecer contigo, que está aí dentro de casa, com as portas fechadas, sem poder sair, talvez com medo. O que foi que Jesus falou para os discípulos? Verso 36. Lucas 24, verso 36. Falaram ainda estas coisas os discípulos quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Jesus está abençoando você com a paz dele. Jesus vai abençoar você com o poder do Espírito Santo. Confia nele e estes momentos serão superados com força, com determinação e com a esperança de que nós seremos tomados pelo poder de Deus para terminar a obra dele e logo vermos Jesus Cristo voltar.